Olá, ouvintes do podcast Livro LTDA. Hoje a gente tem mais um diário de leitura. No diário de leitura de hoje, nós vamos falar do conto da Aya, tá? Esse é um livro que ele é muito conhecido. Eu já ouvi muito sobre ele, mas eu não gosto de ler quando alguma coisa fica muito conhecida. Eu não gosto de ler, de assistir. Eu gosto de ler ou bem antes, né, ou bem depois. Nesse caso, eu não estou lendo bem depois, não. Ele ainda está fazendo sucesso, mas não tanto como há um tempo atrás. Então, estou pegando essa baixa aí e estou aproveitando para ler esse livro. A história, eu sei que é uma história já famosa, né? Eu sei que as pessoas falam muito bem da história. E a autora, eu não conhecia a autora, mas a autora tem vários livros onde ela fala de muitos assuntos, na verdade. Então, eu fiquei meio que na dúvida se leria ou se não, já que é um autor que não tem muito um foco. Só que isso também pode ser um ponto muito bom. Os grandes gênios da humanidade, eles não tinham um foco, um assunto que eles focavam e só sabiam daquilo. Não, e só escreviam sobre aquilo. Eles tinham mais de um assunto que gostavam de escrever, de estudar, etc. Então, pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim, porque os gênios e os idiotas gostam de muitos assuntos. A diferença é como isso é tratado. E baixei lá a amostra para verificar como que era. Baixei pelo Kindle mesmo, pela Amazon. Baixei a amostra e comecei a leitura. Essa primeira impressão que eu tive da leitura foi muito boa. Eu gostei da dinâmica da escrita da autora, gostei da fluidez da leitura e gostei de como a história é contada, né? A história é contada em primeira pessoa, tá? Então, a Aya em si, não sei ainda o nome dela, tá? Mas eu já sei pela história que a Aya não é o nome da personagem, que é uma classe de pessoas, vamos dizer assim. Uma classificação. E isso não tirei ainda do livro, né? Sei porque é uma história muito famosa. Tá. Dito isto, então a Aya, né, vou chamar assim, ela começa a contar em primeira pessoa, então ela conta sobre o começo, né? No começo ela conta sobre as situações que ela se encontra, ela detalha muito as situações que ela se encontra e com isso vai se tirando algumas informações sobre as próprias características da personagem. E até agora não está nada muito claro sobre a personagem em si, mas até esse momento a leitura ela vai montando as características psicológicas da personagem, tá bom? Ainda não se tem nome, não se tem nenhum detalhe da história, alguma coisa que dê alguma dica do que seja. É como se você estivesse acordando e tivesse uma pessoa te contando a história, tá? E bem no comecinho da história você não sabe muito bem o que é ainda, de que se trata, e creio que vai ter um desenvolvimento, nesse desenvolvimento você vai começar a compreender. É isso que eu estou esperando, eu ainda não compreendi nada, para ser bem sincero. Nesse começo de história, ela relata uma certa precariedade, né? Quando ela fala do dormitório, que na prática é um antigo ginásio. Então, ela fala de outras pessoas na mesma situação, outras mulheres na mesma situação. Ela fala de uma ordem, né? Tem muita gente, ela é subordinada, ela tem muita gente controlando ela e essas outras meninas. Ela fala também de uma subordinação a patrões, entre aspas, aqui, que eu não sei se estão nessas qualidades ainda, ou se é alguma coisa parecida com o que nós conhecemos da palavra patrão, mas tem aí o seu patrão e a esposa dele, né? Então ela na prática é uma serva, não é um patrão moderno, né? É um senhor, vamos dizer assim, na nomenclatura mais antiga. Então vai ter uma pessoa ali a quem ela é subserviente e, na verdade, assim, vão ter várias pessoas a qual ela é subserviente, mas a maior de todas, logicamente, seria esse senhor e sua esposa. Então já se sabe que tem uma serventia aí nessa história e que tem outras mulheres nessa mesma situação que ela. Ela tem colegas, vamos dizer assim. E não revela muito mais sobre isso, tá? Eu parei aí na história até agora.
É bem... Já andei um pouco na leitura, para falar a verdade, já não estou muito no começo, mas quanto à história em si, embora tenha tido muito texto até agora, muito detalhamento, quanto à história teve muito pouco, né? Então a gente sabe basicamente isso, né? É uma história contada por uma mulher que é subserviente, que tem colegas subservientes, se sabe que tem um senhorio aí sendo exercido, e ela também comenta que sobre a esposa, né, dá lá uma pincelada sobre as características da esposa desse senhor, e sobre essa esposa ela só deixa escapar até o momento que a reconheceu como uma cantora de um grupo gospel, né? Gospel aqui não está ligado necessariamente a um grupo evangélico, né, como no Brasil, mas o gospel ele é uma música espiritual, vamos dizer assim. É uma música cristã, como seria tida aqui no Brasil, tá? Não só o gospel evangélico. E ela não deixa claro se é uma cantora evangélica, uma cantora católica, etc. E além de não deixar claro isso, não está claro ainda o tempo em que isso se passa, mas parece ser um tempo antigo, né? Pelo que eu sei da história pelo que eu já tenho de conhecimento aí, que já me contaram, mas não tenho certeza, não deveria ser isso, deveria ser um tempo futuro. Mas é algo antigo e antiquado, pelo menos no que se deixa passar até agora. E pelo que eu sei também da história, isso vai fazer sentido sim, porque embora seja um tempo futuro, é um tempo de retrocessos, né? Então estou ainda aguardando para ver se isso vai acontecer mesmo ou não. É basicamente isso a leitura, pessoal. Foi uma leitura que é fluida, tá? Eu já andei bastante na leitura, embora a amostra grátis seja bem grande, né? Porque o livro é grande, mas já foram muitas páginas lidas. Então, vamos aguardar para ver como essa história vai se desenrolar. E amanhã eu trago mais um diário para vocês, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Para receber as novas atualizações. Tchau, tchau.